De todos os seres vivos deste planeta, chimpanzés, golfinhos, elefantes, cães, apenas um produz lágrima em resposta a uma emoção. Apenas um chora de verdade quando está triste ou feliz. Esse ser é você. E eu ainda não encontrei uma forma melhor do que explicar isso do que começar com uma cebola. E você vai entender o porquê. Gente, hoje o episódio é diferente. Não tem doença para diagnosticar, não tem campanha de prevenção. A gente vai usar coisas do dia a dia. Cebola, fotos com flash, moscas flutuando no ar, bebês que choram sem lágrimas, para entender como esse órgão extraordinário que você tem na cabeça está trabalhando por você, mesmo quando você não está prestando atenção. Eu sou Marco Negreiros, oftalmologista e CEO da iCare. Esse é o podcast Marco Negreiros, onde saúde visual deixa de ser assunto de consultório e vira conversa de todo dia. Vamos começar pela cebola? Quando você corta uma cebola, você está rompendo as células da planta. E dentro dessas células existem enzimas e compostos de enxofre, que ficam guardados em compartimentos separados. Quando a cebola se rompe, esses componentes se encontram, reagem e formam um gás, que é o propantiol S-óxido. Esse gás ele é volátil, sobe no ar imediatamente, chega até seu rosto e quando entra em contato com a superfície do seu olho, ele dissolve na camada de lágrimas e forma um ácido fraco. Agora, a córnea, que é aquela superfície transparente do olho, é um dos tecidos mais densamente inervados do corpo humano. Na verdade, é o mais inervado. Ele tem mais terminações nervosas por milímetro quadrado do que qualquer outra estrutura do corpo humano. Isso existe por um motivo muito específico. É o sistema de alarme. A córnea não pode errar. Qualquer ameaça à integridade daquela superfície, ela precisa ser detectada imediatamente. Se você já tocou o olho por acidente, sabe o reflexo instantâneo que acontece. Então, é a mesma coisa. Nesse caso, quando o irritante da cebola chega, os nervos da córnea mandam um sinal de emergência. O caminho é rápido. É o nervo trigêmeo, que leva o sinal até um tronco cerebral, que aciona o nervo facial, que diz para a glândula lacrimal, ela fica logo acima do olho, tá, gente? No canto externo. Então ela fala, produz lágrima num volume suficiente para lavar isso aqui que está muito tóxico. Isso se chama reflexo lacrimal. Então, é automático, é rápido e não tem como desligar. Mesmo sabendo que é cebola, o olho não aceita a informação. Ele reage. Tem uma solução prática que realmente funciona, tá? Aliás, cortar cebola gelada retarda a liberação desses compostos. Ou cortar embaixo da água corrente, o gás não consegue subir na mesma forma. Não é mito, é química, pode testar e me fala aqui nos comentários o que aconteceu. Cebola acabou de me abrir uma porta para falar de algo que a maioria das pessoas nunca pensou. Existem 3 tipos de lágrimas, tá? E elas são completamente diferentes. Primeiro é a lágrima basal. Ela tá lá agora, enquanto você ouve esse podcast. Tá? É um filme fino que cobre toda a superfície do seu olho, córnea e conjuntivo, em 3 camadas sobrepostas. Uma camada de gordura na superfície, que impede a evaporação, uma de água, né, no meio, que nutre, oxigena a córnea, e uma de mucina, fica por baixo, que faz o filme aderir à superfície. Essa estrutura, ela mantém o olho úmido, protegido de bactérias, enfim, e tem um detalhe técnico muito importante aqui. Ela funciona como uma lente. Então a visão nítida que você tem depende dessa superfície ser lisa e estável. Quando ela fica instável, quando a composição muda ou quando você para de piscar, que a gente chama de olho seco. Mas isso fica para um outro episódio, porque tem bastante assunto sobre olho seco que eu quero trazer com vocês também. Bom, então a gente falou do primeiro tipo de lágrima. O segundo tipo de lágrima é a lágrima reflexa. É essa que a cebola dispara, tá? Também aparece com vento forte, poeira, luz intensa, enfim. É uma resposta de volume. O objetivo é lavar, é defensiva. E tem o terceiro tipo de lágrima, que essa é fascinante, tá? É a lágrima emocional, que aparece quando você está com tristeza intensa, alegria que transborda, raiva que não cabe no peito, né? Então, quando você assiste aquela cena do filme que você jurou que não ia te pegar, pegou, né? Quando seu time do coração ganha um título, você fica transbordando de alegria? Exatamente. E aqui vem o fato que eu mais gosto de contar no consultório, quando esse assunto aparece, tá?
Nenhum outro, gente, nenhum outro animal do planeta chora de emoção. Isso é documentado, tá? Então, os chimpanzés expressam angústia de várias formas. Elefantes têm comportamentos que parecem luto. Cães apresentam um choro vocalizado, mas a produção da lágrima emocional, como resposta mesmo ao estado interno, ela é exclusivamente humana. Não tem outro registro disso na natureza. E a composição dessas lágrimas ela é diferente das reflexas. Tem um pesquisador americano, William Frey, ele dedicou boa parte da carreira ao estudo das lágrimas e mostrou que as lágrimas emocionais ela contém mais proteínas do que as reflexas. Isso inclui prolactina, um outro hormônio da hipófise, encefalina. Esses são peptídeos com ação similar a opioides naturais. Então, uma das hipóteses mais sólidas é que o choro emocional ele funciona como um mecanismo de regulação hormonal. É literalmente uma forma do corpo se desintoxicar de hormônios de estresse, que explicaria por que muitas pessoas sentem alívio físico real depois de um choro intenso. Isso não é frescura, é bioquímica, tá, gente? Mas por que só humano, doutor? A teoria mais aceita é que essa lágrima emocional ela evolui como sinal social, um sinal visual de vulnerabilidade que facilita a conexão entre indivíduos e comportamento de cuidado mútuo. É biologia a serviço do relacionamento. Outra coisa que praticamente todo paciente já me perguntou em alguma consulta é: doutor, tem umas mosquinhas que ficam flutuando na minha frente quando eu olho para o céu, para uma parede branca. O que é isso? O nome técnico, pessoal, é miodesopsia. Vamos lá. Todo mundo chama de floaters, tá? Ou moscas volantes. A maioria das pessoas acha que está vendo algo do lado de fora do olho, mas não é isso. O que você está vendo são sombras projetadas dentro do seu próprio olho. O interior do olho ele é preenchido por uma substância gelatinosa chamada humor vítreo. E com o tempo, isso acontece com todo mundo, tá? Em algum grau. Esse vítreo ele vai se liquefazendo gradualmente. Pequenos fragmentos, filamentos de colágeno, restos de células, eles ficam suspensos nessa substância mais líquida. E quando existe luz entrando no olho, esses fragmentos projetam sombras na retina. É isso que você enxerga como moscas, tá? E na grande maioria dos casos, os floaters são normais. Na maioria. Mas tem também alguns casos que são patológicos. Eles são mais comuns em pessoas míopes, porque o globo ocular é maior e o vítreo tende a se liquefazer antes. Pessoas acima de 50 anos e quem fez cirurgia de catarata. Geralmente, não existe tratamento, o cérebro com o tempo aprende a ignorá-los. Mas, e esse mais é importante, tá? Existem situações que os floaters são sim um sinal de alerta. Se elas aparecem acompanhadas de flash de luz, sabe aquela faísca no campo visual? Principalmente na periferia, ou seja, ao redor assim, do seu campo de visão. Ou se você percebe uma sombra, como uma cortina ou véu, que começa em algum lado do campo visual e parece que vai se expandir, esses são sinais de possível descolamento de retina, que é sim uma emergência oftalmológica. Não é pânico, é informação. Então preste atenção. Se isso acontecer, não vai esperar a sua consulta que está marcada daqui 2 meses. Você vai direto para um pronto atendimento oftalmológico. Você tem que passar por uma consulta. Tá? A terceira curiosidade, o olho vermelho nas fotos. Desde criança, eu sempre me perguntei sobre isso, tá? E você já deve ter notado que aquelas fotos com flash deixam os olhos vermelhos. Em animais, como cães e gatos, o reflexo costuma ser até verde, dourado ou azul. Mas por que essa diferença, tá? A pupila é uma abertura, ela não tem cor. Ela não é preta de verdade. É apenas um buraco no qual a luz penetra no olho. Quando tem iluminação adequada, ela se fecha, ou seja, ela contrai. No escuro, ela dilata. Quando o flash dispara muito próximo da câmera, ele é rápido demais. A pupila ela não consegue se fechar a tempo e a luz entra diretamente iluminando o fundo do olho. O fundo do olho humano tem uma camada chamada coroide, que é densamente vascularizada. É a cor do sangue dessa camada que reflete de volta, por isso vermelho, tá? Nos cães, nos cachorros, no gato, uma camada adicional também é chamada de tapeto lúcido.
É o que faz com que os olhos brilharem no escuro, aumentando ainda mais a visão noturna nesses animais. Essa camada, ela reflete a luz de formas diferentes, daí os reflexos esverdeados, dourados e assim por diante. Aqui está o que eu acho mais interessante clinicamente, tá? O fundo de olho que aparece vermelho na foto é exatamente o que eu examino no consultório com o oftalmoscópio. Essa estrutura dá para ver a retina, o nervo óptico, os vasos sanguíneos de forma direta. E o que aparece ali pode ser revelador. Alterações de vasos por diabetes, hipertensão, edema do nervo por hipertensão intracraniana, atrofia em doenças neurológicas. O olho é literalmente a única parte do sistema nervoso central que é visível a olho nu. Ou quase isso, né? É por isso que o exame do fundo de olho importa tanto. E ele é feito tão raramente porque não vai ao oftalmologista. Infelizmente. Agora vem uma curiosidade que afeta praticamente todo mundo, tá? A piscada existe para distribuir o quê? O filme lacrimal sobre a córnea. Toda vez que você pisca, você reespalha essa camada protetora que eu mencionei antes. É como se fosse um limpador de para-brisa miniatura, tá? Então, em condições normais, a gente pisca de 15 a 20 vezes por minuto, quase sem perceber. Em frente a uma tela, celular, computador, tablet, enfim, esse número ele cai muito. Então, tem alguns estudos publicados, inclusive, pela Academia Americana de Oftalmologia e de Optometria, mostram que a taxa de piscada cai para 5 a 7 por minuto quando você está na frente de uma tela. Gente, isso é menos da metade do ritmo normal. E qual que é o resultado prático disso? O filme lacrimal resseca antes de ser reposto. A córnea ela fica sem lubrificação por períodos prolongados e aparecem os sintomas que você provavelmente já reconhece. Sensação de areia no olho, queimação, vermelhão no final do dia, visão levemente embaçada, que melhora quando se pisca. E a maioria das pessoas acha que não, é normal. Mas não é, tá? Isso é sintoma de síndrome da visão do computador. E aqui vai um dado que contraria muito do que circula por aí. O problema raramente é a luz azul em si. O principal fator é simplesmente a frequência reduzida de piscada. Solução mais respaldada na literatura é simples. A regra 20, 20, 20. Mas, doutor, o que é isso? A cada 20 minutos, olhando na frente de uma tela, de um computador, de um celular, etc., você vai olhar a pelo menos 6 metros de distância por 20 segundos. Isso não é folclore, é ciência, tá? Esse é o tempo suficiente para o sistema lacrimal se recuperar e a musculatura do olho relaxar. Bom, por que a gente esfrega os olhos quando a gente está cansado? A resposta ela tem duas partes. A primeira é que a pressão suave sobre o seu globo ocular ela ativa um reflexo chamado reflexo óculo-cardíaco. Ele é descrito há mais de um século por um médico austríaco, Bernhard Aschner. E esse reflexo ele é mediado pelo nervo vago. Ele provoca uma leve diminuição na frequência cardíaca. É basicamente um sinal de freio do sistema nervoso autônomo. É por isso que esfregar os olhos tem aquela sensação de alívio momentâneo. Você está literalmente pisando no freio. Você está desacelerando. E a segunda parte, o calor e a pressão mecânica, ela estimula mecanorreceptores na região periorbital, que enviam sinais de relaxamento. É um combo que o sistema nervoso interpreta como descanso. Mas, e esse mais vai importar para uma parcela específica de quem está ouvindo aqui. Então, por isso que é importante, compartilha esse episódio. Esfregar os olhos com força e frequência pode ser muito prejudicial. Muitos dos meus ouvintes já me ouviram falar sobre isso, e existe uma condição chamada ceratocone, em que a córnea vai progressivamente afunilando, comprometendo a visão de forma irreversível se não for tratada. E na literatura, a gente tem evidência consistente relacionada ao hábito de esfregar muitos olhos com a progressão do ceratocone. Se você tem o hábito de esfregar os olhos com frequência ou intensidade forte, ou se alguém da sua família tem, vale mencionar isso numa consulta e compartilhe esse episódio com essa pessoa. E por último, e essa surpreende quase todo pai e toda mãe que eu atendo. Os bebês recém-nascidos, eles choram intensamente. Gente, o choro é real, o desconforto é real, mas nas primeiras semanas de vida os olhos ficam secos ou quase secos, né? Não tem tanta lágrima visível. E o motivo é que o sistema lacrimal não está completamente maduro quando o bebê nasce.
A glândula lacrimal e os ductos eles estão presentes, mas a produção de volume lacrimal adequado ele se estabelece gradualmente. A maioria dos bebês começa a produzir lágrimas visíveis entre 3 e até 12 semanas de vida. Isso tem um desdobramento clínico, que vale mencionar. Alguns recém-nascidos nascem com um ducto nasolacrimal obstruído. Esse ducto é o canal que drena as lágrimas do olho para o nariz. E é por isso que quando você chora muito, o nariz também pinga, né? E quando o ducto está obstruído, as lágrimas ela não drenam e o olho fica cronicamente lacrimejando e com secreção. Na maioria dos casos, resolve sozinho nas primeiras 6 a 12 semanas, com massagem no canto interno do olho. Mas se isso persistir, você precisa sim de uma consulta para saber. Vai ter que fazer uma sondagem simples, é um procedimento ambulatorial, enfim. Aí o seu oftalmologista, da sua confiança, ele vai poder avaliar com todo o cuidado necessário. 6 curiosidades, uma cebola, 3 tipos de lágrimas, moscas no ar, olho vermelho em foto, tela, piscada e bebê sem lágrima. Cada uma dessas coisas que eu trouxe hoje revela um sistema sofisticado trabalhando em silêncio por você. E quando você entende que esse sistema funciona, você começa a perceber mais cedo quando algo está diferente. Quando o sinal que o olho está mandando não é sinal de sempre, não é hipocondria, é atenção informada. E na semana que vem, eu venho trazer um tema, mais uma vez, muito relevante no mundo, que é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Uma cirurgia de altíssima taxa de sucesso, que transforma a qualidade de vida e que tem muita gente que deixa para mais tarde por não saber o que esperar. Se você tem alguém na família acima de 60 anos, enxergando menos, esse episódio é para vocês. Clique em seguir aqui no Spotify e outras plataformas. Se você ainda não segue, é de graça. E você me encontra nas redes, na iCare, Benefício Visão, Agenda Oftalmo. Curiosidade também é prevenção. Eu sou Marco Negreiros. Até semana que vem. Tchau, tchau. E se você quer cuidar melhor da sua visão no dia a dia, eu recomendo 2 caminhos simples e acessíveis. O primeiro é baixar o Oculy, nosso aplicativo gratuito. Nele, você tem acesso a todos os seus laudos e exames oftalmológicos, sem risco de perder sua receita de óculos ou esquecer aquele colírio prescrito pelo seu médico oftalmologista. Consegue agendar e reagendar consultas. O Oculy também oferece descontos em mais de 3.000 óticas parceiras, para você economizar na compra do seu óculos, lente e armações. E quando for ao seu oftalmologista, diga: doutor, quero meus exames no Oculy. E se você precisa agendar uma consulta com o oftalmologista de forma rápida, com ou sem plano, acesse a Agenda Oftalmo. Lá você encontra profissionais qualificados, altamente especializados, com horários disponíveis e atendimento perto de você. E não é só para consulta, para cirurgia também. É tecnologia para facilitar o cuidado com seus olhos. Acesse agora agendaoftalmo.com.br ou procure pelo Oculy na sua loja de aplicativos. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curte e compartilha com quem também precisa ouvir sobre saúde visual. E se tiver dúvidas ou sugestões de tema, deixa nos comentários. Esse espaço é para a gente aprender junto e cuidar melhor da nossa visão.